Glória a Deus. Os irmãos que já abraçaram, foram abraçados, podem se assentar. Seguimos em nossa série de mensagens Igreja Acolhedora, e essa é a terceira mensagem da série, com o tema Há lugar à mesa. Há lugar à mesa. Meus irmãos, existe uma diferença muito grande entre entrar em uma casa, sentar-se à mesa. Entrar numa casa para fazer uma visita qualquer e entrar numa casa e sentar-se à mesa. Às vezes, somos bem recebidos em um lugar, as pessoas nos cumprimentam, né? As pessoas nos recebem com educação, conversam conosco, e em determinado horário termina a conversa, a gente levanta e a gente vai embora e nada mudou. Não é verdade? Normalmente é assim. Agora imagina alguém chegar para você e dizer assim: vem almoçar comigo. Vem, ou chega e vai ao restaurante e fala: reserva um lugar aqui para o meu amigo. Sente-se aqui conosco. Sente-se aqui perto da família. Essas duas coisas são bem diferentes. Uma um pouco impessoal, apesar de você estar entrando na casa, mas a outra muito mais proximidade, não é verdade? Chamar para comer na sua casa é diferente, né? É um ambiente diferente. Porque a mesa, ela comunica algo poderoso. Ela comunica pertencimento. Assentar-se à mesa com você, tomar uma refeição com você, é como se você dissesse: você faz parte. Você faz parte de um grupo seleto. Porque essa mesa aqui é da nossa família. E nós estamos estendendo essa mesa para você fazer parte. E não é por acaso que nós lemos na Bíblia várias situações em que Jesus dá essa importância à mesa. Dá essa importância justamente para esse ambiente de mesa. Se olharmos o Antigo Testamento, Deus promete um grande banquete para o seu povo. Olha a mesa aparecendo aí. A promessa de um grande banquete. Isaías anuncia, lá em Isaías 25, um dia em que o Senhor preparará um banquete para todas as nações. No Novo Testamento, como eu falei, Jesus frequentemente é visto sentado à mesa. Sentado à mesa. E quando a gente olha então essa história, a gente encontra, e especificamente no texto de hoje, a gente vai encontrar novamente a figura da mesa. A história da redenção fala e caminha nessa direção de uma grande mesa preparada para o povo de Deus, para a família de Deus. E é justamente sobre essa mesa que Jesus fala lá em Lucas 14. Antes de nós lermos o texto, nós precisamos perceber um detalhe bem importante. A gente vai ler ali a partir do verso 15, mas eu queria antes falar um pouquinho do que acontece antes ali, dos primeiros versos até o verso 14, porque Jesus, ele não conta uma parábola para uma multidão qualquer. Ele não conta a parábola para qualquer pessoa. Ele conta isso em qualquer ambiente. Ele conta isso no almoço, assentado à mesa. E nós precisamos compreender que aquele almoço, ele é fundamental para a gente entender a parábola. E eu queria que você
guardasse essa informação. Antes, para a gente entender, a gente precisa olhar ali em Lucas 14, o cenário que foi contado mostra que Jesus havia sido convidado então para sentar à mesa com os principais fariseus. Como assim? Você sabe que ele foi convidado para sentar? Porque ninguém convidava ninguém para sentar à mesa se não houvesse um interesse, pelo menos pela pessoa ou por aquilo que ela poderia fazer. Então, Jesus, para estar ali naquela casa e comer com eles, ele havia sido convidado para estar lá. E Lucas informa que tudo acontece nesse almoço. Não era um convite de amizade, não era um ambiente agradável, mas era um ambiente de observação. Porque eles convidam Jesus para participar daquela refeição, daquele momento com eles, mas a gente vai perceber no texto que eles, na verdade, estavam observando e tentando pegar Jesus em alguma situação. Eles estavam ali prontos, e era essa ideia, né? Vamos tentar pegar ele em alguma situação que a gente possa condená-lo depois, que possamos julgá-lo depois. E o texto diz que eles o observavam atentamente. Jesus estava então sendo colocado à prova. E logo no início do texto, fala que ali estava um homem doente. Um homem que tinha hidropisia. O que é isso? É acúmulo de líquido. Ele estava, em algumas versões fala um homem que estava inchado. Então, ele sofria daquilo. Ora, por que será que esse homem estava ali, na casa daqueles fariseus? Estudiosos acreditam que ele estava ali porque ele foi colocado ali, justamente para colocar Jesus à prova. E eles não falam nada, mas Jesus sonda o coração, e Jesus toma a iniciativa e pergunta: é lícito curar no sábado esse homem? Ninguém havia falado nada. Então aquele homem tinha sido colocado ali. Era como se fosse uma armadilha. Será que Jesus ia curar no sábado? Se Jesus cura aquele homem, curou no sábado. Se Jesus não cura o homem, nossa, como Jesus é insensível, como Jesus ele não se importa com a necessidade do outro. Percebam que o ambiente era para esse julgamento. E Jesus, a gente vai ver no texto que ele cura um homem e expõe então a dureza do coração daqueles líderes. Porque eles conheciam a lei, eles cobravam a lei do povo, porém eles não tinham relacionamento algum com o legislador, aquele que inspirou a lei. Eles não tinham intimidade nenhuma, eles eram fariseus. Falava-se muito, mas vivia-se pouco. Depois ele dirige-se então para os convidados, porque ele fala ali que os convidados começavam a disputar lugares. Não, deixa eu sentar aqui, e tentavam. E Jesus então questiona eles e fala: vocês não devem se importar com isso. Importa estar assentado com os mais pobres, os mais necessitados devem estar perto. Aquele que se exalta será humilhado, aquele que se humilha será exaltado. E depois ele dirige-se ao anfitrião e confronta a lógica dos convites, né? Em vez de chamar apenas amigos, parentes, ele fala de novo ali, aos pobres, aleijados, mancos, cegos, eles é que deveriam ser convidados. Sabe por que Jesus fala muito disso? Que é importante que os aleijados, os pobres, eles sim deveriam estar ali. Porque lembra que eu falei que ser convidado à mesa tinha muito daquilo de... Isso acontece muito hoje, por incrível que pareça, né? Não, eu te convido porque eu tenho interesse nessa relação. Eu tenho interesse nessa relação. Então, eu te convido para você vir à minha casa,
logo você vai me convidar para ir na sua, e nós vamos estabelecer então uma relação aqui. Às vezes uma relação de negócios, às vezes uma relação, enfim. E o que um pobre, um cego, um manco pode oferecer? Nada. O convidar um pobre, um cego, você está dizendo assim, ó, eu sei que você não tem nada em troca para me dar, mas mesmo assim eu estou te convidando a estar comigo e sentar à mesa. Percebe então o ensino de Jesus? Por que ele enfatiza isso? Porque é importante você fazer, mesmo que não tenha nada em troca por aquilo que você está fazendo. Era este o ensino de Jesus. E ele confronta então essa lógica aí dos convites, onde eu só convido os bonitinhos, onde eu só convido aqueles que me agradam, onde eu só convido aqueles que são legais aos nossos olhos. E a Bíblia ensina totalmente o contrário. Percebe o movimento desse capítulo? Jesus confronta os fariseus, depois ele confronta os convidados, depois ele confronta o anfitrião. Agora faltava confrontar a compreensão que todos eles tinham a respeito do reino de Deus. E aqui então nós entramos no nosso texto, que é a parábola do grande banquete. Lucas 14, se você tiver sua Bíblia aí, abra sua Bíblia. Lucas 14, a partir ali do verso 15. Tudo isso que eu falei até agora antecede o verso 15. São os primeiros momentos ali. E o texto então diz: ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse: feliz será aquele que comer num banquete no reino de Deus. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar o banquete, enviou o seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois já está pronto. Mas eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. O outro disse: acabei de comprar 5 juntas de boi, estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro: acabo de me casar e por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente pelas ruas e becos da cidade, traga os pobres, os aleijados, os cegos, os mancos. Disse o servo: o Senhor ordenou, foi feito, ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Perceba o verso 15. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhes: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. À primeira vista parece uma frase muito bonita, muito espiritual, mas ela revela a expectativa de um povo. Ela revela a expectativa de todo judeu, porque quando ele fala isso, ele está dizendo: eu estou garantido, eu faço parte. Eles criam que no fim dos tempos, Deus iria então reunir o seu povo para uma grande festa, e está certo até aqui. Só que o problema, na prática, é que muitos daqueles líderes acreditavam que já tinham o seu lugar garantido, porque eram, afinal de contas, filhos de Abraão. Eram já líderes, frequentavam a sinagoga, conheciam a lei, guardavam as tradições. E isso automaticamente iria então chancelar a presença deles no grande banquete. Na prática, aquele homem está dizendo que a felicidade será quando nós estivermos naquele banquete. Eu
Percebam a confiança dele. E quando Jesus, então, ele conta essa parábola, ele mostra que pertencer externamente ao povo da aliança nunca garantiu lugar no reino. Nunca garantiu lugar à mesa. A questão não é simplesmente existir um grande banquete. A questão é quem respondeu ao convite do rei. Quem respondeu ao convite? E essa pergunta, ela continua ecoando até os dias de hoje. Muitas pessoas frequentam a igreja, conhecem a nossa linguagem cristã, participam das programações, mas nunca conheceram aquele que está promovendo o banquete. Nunca tiveram um relacionamento com aquele que está fazendo o convite, está fazendo o chamamento. Estão na igreja, é confortável, é gostoso, mas nunca tiveram um relacionamento, nunca responderam ao convite do Evangelho. Entramos no reino de Deus única e exclusivamente por causa da graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Então Jesus começa a contar a parábola, e percebam algo importante: o personagem principal não são os convidados, não é o servo, o personagem principal é o Senhor do banquete, porque toda a história começa com a iniciativa dele, toda a história gira em torno dele, que preparou tudo, ele organizou tudo, ele enviou o convite. O reino de Deus começa sempre com Deus, Deus tomando a iniciativa, nunca conosco. Nunca conosco. O texto diz: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou o seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo está pronto. Jesus começa a história aqui. Esse homem, na parábola, representa Deus. Mas observem onde Jesus começa. Ele não começa falando dos convidados. Ele não começa falando das recusas. Ele começa falando do anfitrião. Porque é Deus que inicia toda a história. A história da salvação começa por Deus. Ele preparou um grande banquete. Não é uma refeição simples, é uma grande festa. E na cultura judaica, banquetes eram momentos de alegria. Não eram momentos de resolver algum problema. Era um momento de celebração. Era um momento de todos se reunirem ali e festejarem. Desde o Antigo Testamento, Deus usa essa figura para falar do futuro do seu povo. Lá em Isaías 25:6 diz: o Senhor dos Exércitos preparará um banquete para todos os povos. Jesus está dizendo aqui, no nosso texto, esse banquete prometido chegou. O reino de Deus está sendo inaugurado na sua própria pessoa. Ele é o cumprimento da promessa. Lembra? Jesus veio para cumprir toda a lei e veio para cumprir a promessa. O banquete não é apenas um lugar, é na verdade a comunhão restaurada entre Deus e o homem. Essa é a representação. Mas observem um outro detalhe. Convidou muitas pessoas. Naquele tempo, um banquete acontecia em duas etapas. A primeira delas, vinha o convite. Os convidados confirmavam presença. Vou fazer uma grande festa. Eu envio um convite e a pessoa então confirma a presença nessa festa, nesse banquete que eu estou promovendo. E depois que toda a comida estivesse pronta, depois que todos os preparativos estivessem prontos, então o servo era enviado novamente dizendo: agora venham, está tudo pronto.
venham fazer parte. É exatamente isso que acontecia. Ninguém era pego de surpresa. Já sabia que existia uma festa e a qualquer momento eu seria avisado: ó, já está pronto lá, vamos lá. Sabe quando a mãe fala, né? Ela faz a comida lá e fala assim: ó, está pronto, venham comer. Mais ou menos isso. Avisando: ó, já está pronto, podem vir. Mas olha que interessante. Todos já sabiam. Todos haviam aceitado anteriormente o convite. Chegou a hora. O servo diz: venham, porque está tudo pronto. Não falta mais nenhum preparo. O cordeiro já foi providenciado. O preço já foi pago. Olhando para a história da redenção, a reconciliação foi realizada. A salvação não depende mais de alguma atitude dos convidados. Ela depende da obra daquele que preparou o banquete, dizendo: ó, está consumado, está tudo pronto. E essa obra está completa. O convite do Evangelho não é: venham me ajudar. O convite é: venham fazer parte, está tudo pronto. Paulo escreve aos Efésios, lá em Efésios capítulo 2, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós não conquistamos lugar na mesa, nós somos chamados a participar dessa mesa. Então tudo começou em Deus, tudo foi preparado por Deus, tudo foi realizado por Deus. Nós apenas somos convidados a estar lá. A religião diz: faça mais. O Evangelho diz: está pronto. A religião diz: conquiste mais. Mas o Evangelho diz: seu lugar foi preparado por Cristo. Essa é a boa notícia. Talvez, não sei se aqui, mas certamente muitas pessoas possam dizer: deixa eu melhorar primeiro, deixa eu mudar um pouquinho a minha vida. Quando eu mudar de vida, quando eu vencer determinado pecado, quando eu me tornar uma pessoa melhor, aí eu vou a esse convite, aí eu vou a esse banquete, aí eu vou responder a esse Jesus. Muitas pessoas agem dessa maneira, mas perceba a ordem da parábola. O convite não acontece depois que os convidados, então, eles melhoram. O convite acontece porque tudo já está preparado. Você não entra no reino de Deus porque conseguiu mudar. Agora sim, hein? Priscila conseguiu mudar, agora ela tem direito a entrar. Não! O convite é: venham. Venham. Depois, quando ele fala para trazer os coxos, esse entendimento: venha do jeito que você está. Porque não é por aquilo que você fez que você conquistou o direito de estar aqui, mas é por causa do meu amor. Então, o problema ali, na narrativa, não era a mesa, não era o banquete, não era o convite. O problema estava no coração dos convidados. E olha que interessante, o verso diz: mas eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. Lucas usa uma expressão interessante, que um por um, não foi uma recusa coletiva, mas cada um encontrou a sua própria justificativa e construiu o seu próprio argumento. Vamos ver ali. O primeiro: comprei um campo e precisei ir vê-lo. É curioso, né? Porque quem compra um terreno antes de conhecê-lo? Às cegas, né? Não tem sentido, não faz sentido. O segundo afirma: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Outra justificativa estranha, né? Porque quem compra bois sem testá-los? E o terceiro declara: acabei de me casar, por isso não posso ir.
No primeiro momento parece até justificável, né? Bom, afinal de contas ele vai casar, né? Pô, não vai dar para ir para a festa. Ele vai casar, família, isso é importante. Porém, lembra? O convite já havia sido feito há tempos. O convite já havia sido feito. Ele já sabia desse banquete. Então a questão não era falta de tempo. A questão aqui era falta de interesse. Em todos os exemplos, era essa falta de interesse. Nenhuma das pessoas apresentou um motivo pecaminoso. Porque o problema nunca esteve nas coisas. O problema foi a prioridade dada a cada uma delas. Tim Keller, ele diz que um ídolo é uma coisa boa transformada em coisa suprema. Olha que interessante. Um ídolo é uma coisa boa transformada em coisa suprema. Percebe? É exatamente o que aconteceu aqui. O campo se tornou mais importante que o reino. Os bois, eles se tornaram mais importantes que o reino. O casamento tornou-se mais importante que o reino. O pecado, perceba que ele raramente vai aparecer dizendo abandone a Deus. Mas normalmente ele surge sorrateiramente dizendo deixa para depois. Ou agora não. Quando sobrar um tempinho, quando a sua vida estiver organizada, e pouco a pouco o coração então ele começa a se afastar do convite de Deus. É importante a gente observar aqui nesse texto que Jesus está ensinando que ele não está falando que trabalhar é errado, nem possuir bens, nada disso, nem casar, mas ele está dizendo que é o que toda a Escritura afirma, a bondade dessas dádivas, né? Mas ele está dizendo, ele denuncia um coração que transforma essas dádivas, aquilo que é bom, em desculpas para rejeitar o doador. Era exatamente esse o problema dos líderes religiosos ali, porque eles conheciam as promessas, esperavam o reino, lembra? Eles lembravam lá do que Isaías falou lá atrás, esperavam esse banquete, mas quando o rei chegou, eles estavam ocupados demais. Estavam ocupados demais para recebê-lo. Então a tragédia não foi a falta do convite, mas foi a recusa da graça. Será que isso acontece hoje? Será que isso faz parte dos nossos dias? Com certeza sim. Infelizmente sim, né? As pessoas, elas não rejeitam Cristo por falta de evidência. Na verdade, elas simplesmente vivem ocupadas demais para assumir compromisso com Ele. A sua carreira ocupa o maior espaço da sua vida. Os seus projetos pessoais ocupam todo o espaço da sua vida. Tudo, então, o lazer ocupa todo o espaço da sua vida. A família ocupa todo o espaço da sua vida. Mas família não é bom? É bom, não acima de Deus. Porque se ela estiver acima de Deus, a sua família se tornou um ídolo. Se tornou um ídolo. Perceba aquilo que Jesus ele começa a apertar. O problema não foi possuir todas aquelas coisas, mas o problema é que aquelas coisas possuíam aqueles líderes, aquelas pessoas. Quando o servo retorna então e ele relata tudo ao seu senhor, a gente pode imaginar que talvez na cabeça dele estivesse assim, vai cancelar a festa, né? Todos os convites aí, o pessoal tudo rejeitou, vai cancelar a festa, né? O que vai fazer com tanta comida? Mas
acontece totalmente o contrário. O que ele diz ali? O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos, os mancos. A resposta do Senhor da parábola nos surpreende. Ele diz que o homem se irou. E alguns podem estranhar essa reação dele, né? Afinal, estamos falando de um homem generoso, mas ele se ira. E ele convida todos aqueles que eram considerados rejeitados. Porque aqueles homens que rejeitaram o convite, eles não rejeitaram a refeição. Eles desprezaram o próprio anfitrião, porque na cultura do Antigo Oriente, recusar um convite dessa natureza era uma ofensa. Imagina, era um gesto de desprezo. Puxa, estou fazendo um grande banquete, você é meu convidado especial, e você rejeita: não, eu tenho outros compromissos. Então a parábola nos faz lembrar de uma verdade que a nossa geração prefere esquecer, né? A graça de Deus, ela nunca deve ser tratada com indiferença. A graça de Deus, ela não pode, em hipótese alguma, ser tratada por mim e por você, meu irmão, com indiferença. Aquilo que Jesus fez na cruz, ela não pode ser tratada de maneira banal. De nós lembrarmos daquilo uma vez por ano, quando chega a época da Páscoa. O Evangelho não é uma sugestão. O Evangelho é um chamamento do Rei. É um convite do Rei. E rejeitar esse convite não é apenas perder um benefício. É desprezar aquele que convidou. É dizer: não é para mim. Não tem valor para mim. E muitas pessoas hoje desprezam esse convite. Mas observe outra questão aqui. A ira não levou ele a cancelar a festa, mas ele decidiu ampliar o convite. Os primeiros dizem: nós não iremos. Então ele dá uma segunda ordem: vá rapidamente. A graça de Deus, ela não é passiva, ela vai ao encontro das pessoas, ela nos alcança. E para onde devo ir? Para as ruas, para os becos, para os lugares onde ninguém importante costumava procurar convidados. Os pobres, os aleijados. Percebe que ele volta lá no comecinho, né, quando ele cita nos primeiros versos do texto de Lucas 14, falando novamente sobre os pobres, aleijados. Aquilo que Jesus ensinou, o Senhor do banquete, então, ele pratica. Porque essa é a maneira que Deus age. E ao longo de todo o Evangelho de Lucas, a gente vai ver Jesus se aproximando daqueles que ninguém queria por perto, que eram rejeitados, que eram abandonados. Isso não quer dizer que Deus prefere os pobres aos ricos, não quer dizer isso não. Não quer dizer que eles não têm importância, nem que toda pessoa marginalizada é melhor, né? É automaticamente salva. O ponto aqui é outro. Lembra que eu falei no início? Essas pessoas, elas representam aqueles que sabem que não tem nada para oferecer. Sabem que não tem nada para oferecer. Eu já contei esse testemunho. Certa vez a gente estava passando por umas dificuldades financeiras e uma pessoa chamou na igreja, chamou a gente para ir. A gente, aliás, nem chamou, né? A gente estava percebendo ali que eles iam tudo sair para comer fora.
né? E a gente não tinha dinheiro, a gente começou a sair de fininho, né? Não tinha os meninos ainda, a gente começou a sair de fininho para ir embora. Falei, vamos vazar daqui porque a gente não tem condição. E essa pessoa percebeu que a gente estava indo embora, ela correu atrás da gente. E onde vocês vão? Ah, vou para casa, tem um monte de coisa para fazer. O que você tem para fazer domingo? Era domingo? Nem lembro se era domingo. Dia de semana não importa. O que você tem para fazer? Cadê horário? Não tinha nada para fazer. A gente estava querendo ir embora, porque a gente não tinha condição de participar daquilo, a gente não tinha dinheiro, a gente não tinha nada. E aquela pessoa então olha para a gente e diz, hoje vocês são nossos convidados. Não se preocupe, vocês são nossos convidados. Porque hoje, e essa frase me marcou, ela disse, hoje eu faço por você, porque amanhã você vai fazer com outros. Hoje eu faço por você, porque amanhã você fará com outros. E hoje a gente se pega fazendo coisas que a gente nem se deu conta, estou fazendo. Porque se tornou natural, a gente entendeu o ensino. Não é mais eu, somos nós. E a gente precisa pensar no nós e parar de pensar no eu. Não, eu, não. A graça nos alcançou. O que nos priva de levar a mensagem dessa graça para as pessoas? Assim como foi feito para você, você foi alcançado, você precisa levar essa mensagem para aqueles que não têm nada a oferecer, para aqueles que se sentem marginalizados, esquecidos. Essa é a mensagem do Evangelho. Ninguém compra lugar à mesa. Ninguém conquista um lugar à mesa. Todos nós chegamos de mãos vazias. Ainda há lugar. Ainda há lugar. O que o Senhor ordenou foi feito. E ainda há lugar. Pare por um instante para pensar. A mesa começou a ser preenchida. Os lugares que antes estavam vazios, agora eles começam a ser ocupados. E a mensagem é, olha, o pessoal veio, mas ainda há lugar. O convite, ele se estende, ele ultrapassa os limites da cidade. Sai das ruas. Vai para os caminhos, vai para as estradas, vai além. Se no primeiro momento ela aponta para os marginalizados de Israel, no segundo amplia o horizonte. Aquilo que Lucas desenvolve em Atos, né? O Evangelho alcançando as nações. Essa é a mensagem. Depois, ele traz uma expressão curiosa. Obrigue-os a entrar. Aqui não se trata de coerção religiosa, tá? Obrigar, né? Não, eu não quero. Não tem a ver com isso. Mas o verbo aqui, ele tem a ideia de insistir, persuadir, vencer a resistência de quem se sente indigno. Você sabia que muitas pessoas, elas não aceitam muitas vezes a mensagem do Evangelho, não é porque elas são soberbas ou orgulhosas, mas porque elas não se acham dignas? Sabia disso? Muitas pessoas, elas resistem porque elas não se acham dignas de estar ali. Venha ao banquete do rei. Mas se o senhor soubesse quem eu fui. Mas se Deus conhecesse a minha história, se Deus soubesse tudo que eu fiz. Mas é justamente isso que o Evangelho responde, né? É exatamente para isso que Cristo veio. Não para chamar os justos, mas chamar os pecadores ao arrependimento. Para que tudo isso?
para que a minha casa fique cheia. E aqui a gente chega no coração da parábola, né? Quero que a minha casa fique cheia. O objetivo de Deus nunca foi organizar um banquete e servir um buffet delicioso, elegante. O objetivo sempre foi ter a casa cheia. Cheia de homens e mulheres transformados pela graça. Cheia de pecadores reconciliados. Cheia de filhos adotados. Cheia de pessoas que antes estavam longe e agora foram trazidas para perto por meio do sangue de Cristo. Percebe como isso conversa com toda a nossa série? Na primeira mensagem que a gente viu que Cristo derrubou o muro da separação. Na segunda, a gente aprendeu que Cristo foi quem foi recebido por Cristo, aprende a receber os irmãos. Assim como eu fui recebido, agora eu recebo. Deus não nos recebeu para sermos visitantes da sua casa, mas Ele nos recebeu para a gente fazer parte da sua família. E como parte da família de Deus, a igreja então ela não se torna um saguão de espera, mas é a mesa da família de Deus. Esse lugar aqui é a mesa do reino de Deus. É onde a família se reúne. É onde nós estamos juntos. Nosso Deus não quer apenas pessoas entrando por aquela porta. Ele deseja pessoas encontrando lugar à mesa. Encontrando lugar à mesa. Eu quero concluir dizendo que o lugar à mesa foi comprado por Cristo. Ao longo dessa parábola nós olhamos para uma grande mesa, né? A gente viu um anfitrião generoso, nós vimos um convite gracioso, a gente viu convidados se recusando a estar, e a gente viu pessoas improváveis sendo trazidas para perto, para dentro da casa, né? Mas ainda falta responder: como que os pecadores vão sentar-se à mesa? Como que os pecadores vão fazer parte dessa mesa? Algum tempo depois, Jesus reúne os seus discípulos e ele se senta à mesa com eles. Naquela noite, reunido com os seus discípulos, ele toma o pão e diz: este é o meu corpo entregue por vocês. Pega o cálice: este é o meu sangue derramado pela aliança. Naquela mesa ali que Jesus então se reúne com os seus discípulos, ele revelou como o grande banquete do reino seria possível. Todos estavam ali. O nosso lugar à mesa não foi conquistado pelas nossas obras, e glória a Deus por isso. Porque se fosse, a gente não estaria nem perto dessa mesa, né? Se o Senhor Jesus olhasse para o nosso coração, nós não chegaríamos nem perto do reino de Deus. Porque o nosso lugar não foi conquistado pela nossa religião, não foi conquistado pela família que eu tenho, não foi conquistado pelos anos de crente que eu tenho, não foi garantido pelo meu sobrenome, mas foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo. A cruz, lá na cruz, aconteceu essa grande troca da história. O Filho perfeito foi tratado como rejeitado. O nosso lugar foi substituído, para que nós pudéssemos fazer parte da mesa, para que nós fôssemos trazidos para dentro da casa. Ele suportou o abandono, para que jamais nós experimentássemos o abandono do Pai. Ele bebeu o cálice da ira, para que nós
pudéssemos participar do cálice da comunhão. A mesa do Senhor, ela não é barata, ela custou caro. Ela custou caro e a gente precisa entender isso. Por isso que nós falamos que nós não podemos participar de qualquer jeito, porque teve um preço alto. Jesus morreu numa cruz. A gente banaliza e a gente às vezes é tão mesquinho no raciocínio e parece que a gente não entendeu o que Cristo fez. Parece que a gente, tá bom, morreu na cruz, beleza, valeu aí Deus. Não valeu aí Deus. Eu preciso dar uma resposta a esse Deus. Ele me fez participar dessa mesa onde eu nunca, em hipótese alguma, eu poderia participar. Ele me deu acesso ao reino que jamais eu poderia ter. Percebe a grandeza disso? Percebe como, às vezes, até mesmo nós, a gente age com leviandade, a gente age de qualquer jeito. Custou caro. Custou caro. Custou a vida do Filho de Deus. Por isso, toda vez que nós olharmos para essa parábola aqui, a gente não vê apenas um anfitrião generoso, mas nós vemos um Salvador crucificado. Porque foi lá na cruz que Cristo preparou definitivamente o caminho para a mesa do seu reino. Se Deus nos recebeu assim, como que nós recebemos as pessoas? E aqui vai a parte prática da mensagem. Como que a gente se torna então uma igreja acolhedora? Uma igreja acolhedora, meus irmãos, é aquela que chama as pessoas pelo nome. Eu me lembro de uma situação, já contei isso aqui, que eu me relacionava com os moradores de rua lá em Curitiba e eu tinha uma relação com eles, só que eles enchiam a cara. Então, toda vez que eles iam lá, eles tinham mais álcool neles do que nos carros, né? Estavam totalmente alcoolizados e eles chegavam torto assim, e daí chegavam para pedir coisas assim, e eu chamava eles pelo nome, porque eu já os conhecia. E eles ficavam surpresos, porque falavam assim: nossa, você sabe meu nome? Eu sei. Aí eu perguntava: você quer alguma coisa? Ele falava: não, agora eu não quero mais nada. Eu fui reconhecido. E eles saíam, ainda bêbados, mas felizes porque eles foram reconhecidos. Ser uma igreja acolhedora é aquela que chama as pessoas pelo nome. E chamar a pessoa pelo nome, sabe o que significa? Eu te conheço. Eu me importo. Você é importante do meu lado. É isso que é ser acolhedor. Acolhedor não é assim você chegar, dar um abraço à pessoa que está visitando, que bom que você veio, tchau, pode ir embora agora. Não, não é isso. Mas é chamar para perto, é chamar pelo nome. Abrir a Bíblia com elas, compartilhar refeições, é dizer assim, vamos caminhar em discipulado. Lembra uma vez que eu chamei o Daniel ali, vamos almoçar junto, e a gente foi almoçar junto. Dói fazer isso? Dói orar pelas pessoas? Dói convidar as pessoas para perto? Por que a gente não faz? Precisamos praticar, precisamos colocar em prática. Precisamos, lembra da outra mensagem lá? Caminhar e carregar os fardos. Ajudar o outro a carregar os fardos. A comunhão cristã ela não pode terminar quando o culto acaba aqui. Grave isso. A nossa comunhão tem que ir além daquelas portas. Ela precisa ir além daquelas portas. Ela continua ao redor da mesa, só que agora nas nossas casas, no nosso trabalho, no nosso dia a dia.
A igreja primitiva, lembra? A igreja do primeiro século, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. O evangelho sempre cria uma família. E acredite, depois que você entrou no reino de Deus, a sua família não é mais esse núcleozinho pequeno que você tem. Não é. E não deve ser. Ela é muito maior. E nós precisamos olhar para esse núcleo maior e começar a se importar com as pessoas. E começar a olhar para as pessoas como Cristo olha. E olhar para as pessoas e apresentar essa mesa que está posta e dizer: venha, está pronto. Venha, ainda há lugar. Venha, é para você. Ah, mas eu não estou pronto. Venha, é agora. É agora. Então, meu irmão, minha irmã, faça isso essa semana. Ore e fale: Senhor, me coloca uma pessoa diante de mim. Eu já dei vários desafios assim, não sei se os irmãos fizeram ao longo de todos esses anos. Vários desafios assim. Ore e fale: Deus, coloca uma pessoa diante de mim, para que eu possa, quem sabe, almoçar junto, tomar um café junto. As mulheres que gostam de tomar chá, tomar um chá junto, partilhar um pouquinho, conhecer a história um do outro, orar um pelo outro. Tenta fazer isso. Tenta fazer isso essa semana. Não precisa me dizer depois: ah, pastor, filho, não precisa não. Deus está vendo. Isso é que importa. Mas faça isso. Se proponha a fazer isso. Você vai ver o quanto a sua vida vai mudar. Isso eu te garanto. A sua vida vai ser transformada por um gesto pequeno de dizer para o outro: você é importante para mim. Por isso eu te trago para perto. Queria deixar esse desafio para você. Faça isso essa semana. Escute a história das pessoas. Porque certamente é isso que Jesus faria. A gente viu Jesus sentando com pecadores. Jesus se aproximando daqueles que eram marginalizados. Será que não é isso que Ele está pedindo para a gente fazer? Eu queria te convidar a ficar em pé. Ouça novamente as palavras do Senhor dizendo: ainda há lugar. Ainda há lugar. Há lugar para o cansado. Há lugar para o quebrantado. Há lugar para quem caiu. Há lugar para quem se arrepende. Há lugar para quem vem com fé. Há lugar para quem não é perfeito. Porque a mesa, ela foi proporcionada para aqueles que foram alcançados pela graça de Deus. Que o Senhor nos conceda a alegria de viver com essa família maior. Que o Senhor nos conceda a alegria de poder acolher uns aos outros. Até o dia que nós, então, finalmente, estaremos assentados no grande banquete. E aí sim, toda a família reunida. Que nós possamos colocar isso em prática. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por essa palavra, te agradecer, ó Deus, pelas verdades da tua palavra e dizer o quanto nós nos alegramos com aquilo que o Senhor fez. Nos alegramos, ó Deus, pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua graça derramada sobre nós. E hoje o Senhor nos convida a também partilharmos essa mesa com outros, mostrar para as pessoas que ainda há lugar. Venha, entregue-se ao Senhor, confesse ao Senhor, esteja aberto para aquilo que o Senhor quer fazer. Senhor Jesus, gera isso no nosso coração.
Eu te peço, Deus, por favor, Deus, toca no coração de cada um aqui. Que todos nós, ó Deus, possamos ser incomodados pelo Teu Espírito Santo e que nós possamos assumir esse compromisso de partilharmos essa mesa, de acolhermos as pessoas, de nos importarmos com as pessoas, porque ainda há lugar, ainda há oportunidade para as pessoas fazerem parte desse grande banquete. Senhor Jesus, nós te louvamos e nós te agradecemos. Pedimos realmente que a mão do Senhor esteja sobre nós e que a nossa vida seja transformada dia após dia. No nome de Jesus. Amém. Amém.